Olá, queridos e queridas do Evangelho da Noite. Hoje faremos o culto do dia 17 de novembro de 2022. E vamos usar aqui o livro. Já vou mostrar, estou pegando o livro O Pão Nosso. E a lição 18, que nós vamos ler para fazer a ambiência inicial. O nome dessa lição é Provas de Fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é o capítulo 3, versículo 13. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras e, ponderando o feito, recordemos que o Evangelho, igualmente, se reporta a essas provas. Há quase 20 séculos. No caso aqui, há quase 20 séculos, é porque esse livro foi recebido pelo Chico Xavier na metade do século XX, né? Agora, né, há mais de 20 séculos, há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Ele diz que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas de fogo há mais de 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão. Aos olhos de todos, para que efetue reto juízo acerca da sua qualidade. O aperfeiçoamento no mundo, na feição material, pode oferecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde um momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com o auxílio santo do Mestre, mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças também
ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, graças às egrégoras das nossas casas, no caso da nossa, a Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, graças aos nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiões, individuais e de família, e graças aos queridos espíritos ligados às falanges, né? Ligadas à divulgação da palavra e ao ensino, que é a falange de Dom Bosco e do Padre Champagnat, né? Comunidade dos Salesianos e dos Maristas. Então, graças a toda essa espiritualidade maravilhosa que tanto se esforça para trazer a luz do Cristo até os nossos lares, agradecemos a eles o fato de aqui estarmos mais uma vez. Então, agradecemos a oportunidade de realizar essa reunião e agradecemos também pelo fato de estarmos aqui usufruindo dessa possibilidade, efetivamente usando-a. Que os falangeiros do Evangelho da Noite possam visitar os nossos lares, né? Fazer o trabalho de higienização, reenergização e de transmutação energética, de limpeza, assim como também nos nossos templos, que são os nossos corpos. Senhor Jesus, que nessa noite possamos aprender coisas maravilhosas, que possamos agregar a nossa individualidade, ao nosso ser, e que possamos levar para o mundo, para dividir com os irmãos que dividem conosco a senda, que caminham conosco dentro desse na paz do Cristo. Dessa forma, nós te pedimos, Senhor, a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Meus queridos irmãos, hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 10 de Marcos, só que desta feita os versículos compreendidos entre o 23 e o 31, inclusive, que Pastorino colocou o nome Dificuldade dos Ricos. E nós vamos ver que é um desdobramento da lição da semana passada, o moço rico, ou o jovem rico. E o Marcos, de novo, os três sinóticos narram essa passagem. O Marcos, capítulo 10, versículos 23 a 31. O Marcos narra assim: olhando em torno, disse Jesus a seus discípulos: como entrarão com dificuldade no reino dos céus os que têm riqueza? Os discípulos, porém, se horrorizaram com as palavras dele. Mas respondendo, Jesus disse-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. E é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Eles se chocaram terrivelmente, dizendo uns aos outros:
e quem poderá salvar-se? Olhando-os, Jesus disse: aos homens isso é impossível, mas não a Deus, pois tudo é possível a Deus. Começou Pedro a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus disse: em verdade eu vos digo, ninguém que tenha deixado a casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou os filhos, ou as terras, por minha causa, e por minha causa boa nova. É por minha causa boa nova. Não, melhor. Aí quem deixou irmão, irmã, filho, ou terras por minha causa, e é por causa da boa nova. É que está sem o acento no é. Então, assim, não é por causa dele que deixou, é por causa da boa nova. Que não receba agora, nesta oportunidade, o cêntuplo de casas e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no éon vindouro, a vida imanente. Muitos primeiros, porém, serão últimos, e últimos serão primeiros. Palavra do Senhor, como diz na igreja, né? Glória a Deus. É uma passagem que é desdobramento, está desdobrando o do jovem rico. Vamos ver aqui. Que é o do jovem rico, que foram poucos versículos, foi o anterior, o moço rico, foi de 17 a 22. Agora a gente está analisando de 23 a 31. Eu só lembrando, o do moço rico, o moço rico, que já era evoluído, foi lá aos pés de Jesus perguntando o que faltava para que ele, mas aí não é, para que eu te siga, para que eu siga seus mandamentos. Não. Ele vai lá que ele quer: bom mestre, que farei para participar da vida imanente? Ele está querendo já a metanoia, entendeu? Tá seco aqui o ar. E esse garoto, que já fazia tudo, ele quer a metanoia, que é a vida imanente. Farei para participar da vida imanente. Ele não quer qualquer coisa, não. E aí o Cristo dá aquele ensinamento que ele deve se desfazer das riquezas, e ele sai triste, porque, como diz aqui, ele tinha muitas posses. Aí eu te digo, não é o ter muitas posses que o faz vinculado à matéria, tá? A gente tem que já começar a prestar atenção na linha mestra do ensinamento. O que é esse ensinamento, que agora o nome é Dificuldade dos Ricos Todos, mostra o ensinamento que é ricos, mas não é riquíssimos, entendeu? Não é assim, como dizia no tempo da Carmen Miranda, não é com as burras cheias. Na verdade, ele está falando da gente que tem um lugar para dormir, que faz 3 refeições por dia, que às vezes, eu tô com vontade de comer o sonho
da padaria Santa Marta, e a pessoa vai lá, a pessoa tem grana para ir lá e comer o sonho lá da padaria Santa Marta. Ou a pessoa tem como se locomover confortavelmente, mora confortavelmente, não é luxuosamente, eu estou falando confortavelmente. De qualquer forma, a pessoa tem posses, ela tem coisas. Ela tem um casaco de couro que ela trouxe da Argentina, ela tem uma televisão, um Smart TV que ela ganhou de não sei quem, ou ela comprou várias prestações. É disso que estamos falando, entendeu? Que a pessoa, quando fala dificuldade dos ricos, não é só o Elon Musk que tem bilhões, não é o velho da van que a gente nem sabe onde ele põe o dinheiro dele, não é a pessoa, o sertanejo que tem um aviãozinho, entendeu? E o outro que tem um Roberto Carlos que tem um baita iate. Entende? Não é isso que eu estou falando, não. É a pessoa comum. Porque a gente vai, na matéria anterior, no estudo anterior, a gente viu que quando Jesus disse, vai lá e se desfaz dos seus bens todos e me segue, na verdade, em princípio, uma postura perante a vida, de você colocar em primeiro lugar o espírito, tá? Não necessariamente chegar lá e vender tudo e dar o dinheiro para os pobres, ou já dar direto para pessoas, né, os bens. Não é isso não, tá? Porque, por exemplo, se você faz isso e vai ficar chorando os seus bens o resto da vida, a cada 3 dias você, estou arrependido, eu deveria ter pelo menos deixado aquela casinha lá em Iguaba para eu morar. Então, não se desfez do bem, continua com o bem, ou os bens. O que está falando lá é a atitude, lá na outra lição do moço rico. Ele tinha, o último limiar dele era o vínculo com a matéria, que ele era, como diz lá no texto, um rapaz de muitas posses. Ele era um rapaz de muitas posses. Provavelmente, claro, né, herdou do pai, então ainda tinha uma questão de família. E a gente tem que, quando ouvir um ensinamento novo, vamos ver se a gente já não ouviu esse ensinamento antes. Então, por exemplo, o Mateus, quer dizer, ele é Mateus agora aí, né? Ele era o Levi, cobrador de impostos. O Cristo passa e olha para ele e fala, vai, levanta e me segue. E ele tinha um escritório, né, naquela época era tipo um escritório de contabilidade que comprava títulos do governo para poder cobrar. E aí ganhava dinheiro botando aí um percentual em cima dos títulos do governo, que eu imagino era um percentual que ele botava na cabeça dele, porque não tinha lei que regulasse isso na época. Daí eles serem tão mal vistos, porque na verdade eles faziam uma exploração do povo. No entanto, essa pessoa que estava ali toda errada, quando Cristo passou e falou, segue-me, ele levantou e seguiu. A gente está achando que não? Quando ele falou para o moço rico, vende tudo e doa aos pobres e me segue. Mas o Mateus praticamente fez isso. Ele fez assim, ele levantou, abandonou o escritório dele e passou para outras pessoas. Não sei se da família dele ou
os amigos cobradores de impostos, porque logo depois tem uma festa que é para celebrar essa mudança de vida dele e o abandono lá do escritório, ele abandonando o escritório de contabilidade. E o Cristo é convidado, o Cristo vai à festa, os escribas e fariseus metem o malho no Cristo e essa é a história de Mateus. E aí ele passou lá e foi seguir o Cristo, de uma hora para outra. Então isso é a metanoia. A metanoia, você vai fazendo um pouquinho cada dia, e aí o Cristo viu que ele já estava pronto para segui-lo, mas ele podia ter dito não também, né? Você vai fazendo a transição aos poucos. Então, na hora que a gente é convidado, porque na verdade isso é um convite para a gente, né? Agora que a gente está sendo convidado, e aí a gente não vai imediatamente, mas a gente tem que levar esse ensinamento com a gente para o dia a dia. Então, como é que vai ser exercido isso? Na hora que a gente está vivendo no dia a dia, colocar sempre as coisas espirituais na frente. Colocar as atitudes espirituais na frente das materiais. Então, mas a gente está vendo que os apóstolos tiveram dificuldade de compreender, tá? Como entrarão com dificuldade? Aí o Cristo continuou falando, o garoto já foi embora, o moço rico. Os discípulos, porém, se horrorizaram com as palavras dele. Mas respondendo, Jesus disse-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino dos céus. Quer dizer, já é difícil de um modo geral. Ele está falando aí. Quer dizer, não é, você está pensando que é só essa dificuldade? Filhos, como é difícil entrar no reino dos céus. Você não precisa de vários quesitos. Lembra que você tem que ser como uma criança? E que dentro desse item, Pastorino listou, acho que 7 qualidades ligadas ao que o Cristo falou, não de ser um adulto infantilizado ou de ser uma pessoa não amadurecida, é de você possuir qualidades que uma criança que chegou a esse mundo, que ainda não fez a consolidação da sua encarnação, possui, né? Honestidade, desinteresse, compaixão, se colocar aberto para a vida. E aí ele vai colocando. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Então ali em cima ele fala reino dos céus, e a partir de agora é reino de Deus. Então repara, isso é muito importante, né? Porque o reino dos céus é um lugar idealizado. O reino de Deus é onde você está, né? Em caminho, a caminho, na senda. E você pode ter no trajeto estar no reino de Deus. Está carregando o reino de Deus com você. A questão do camelo passar pelo buraco da agulha já foi bastante explorado, né? Que a fonética, quando você fala a palavra camelo no original, ela é muito parecida com a palavra que designava cabo grosso, corda. E tem quase a mesma fonética. E aí, obviamente, devem ter feito essa confusão com o passar dos anos, não o pessoal da época, né?
Mas você vê, aí também prova a utilidade das parábolas. Como é uma parábola, você analisa, é difícil o camelo passar pelo buraco da agulha. Então, não demonstra como, por que é dito em parábolas. Mudar a palavra de cabo para camelo e não mudou a moral da história, que é a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Mas aí eu dizia, a dificuldade do rico, porque o estudo foi dado lá naquela época, era todo mundo muito miserável, né? A maioria, parte, 99% era gente, né? A realeza, que era a realeza que não era, né? Ou ligado ao tempo também, né? As classes dominantes da religião. Os saduceus, né? Os escribas, os principais do templo, que vêm do clã dos saduceus. E aí, a dificuldade do rico não é só, entendeu? Essa pessoa que possui vários bens. Porque a pessoa pode ser pobre, ter poucos bens e ter uma ligação, ter uma aderência aos bens materiais, e as coisas materiais não são só bens, né? Atitudes, atos, que tenham um karma tão grande quanto o do rico. Entende? É o vínculo que você estabelece. E eu sempre citei na palestra, quando fiz lá, o do moço rico, na Aliança, há 2 semanas, eu citei. Um bom termômetro é a importância que você põe nas coisas espirituais na sua vida no dia a dia. Você reza antes de comer? É bom. Reza não é uma reza de 5 minutos. Reza é agradecer aquela comida, aquele pão. Eu aprendi a ter essa reverência lendo os textos bíblicos e me colocando na atitude deles, que não era uma coisa... Comer, fazer refeições regulares, não era uma coisa simples. Entendeu? Não tinha geladeira, né? Você não dava conta de tudo. Entendeu? Assim, mesmo que você criasse cabra, mas você não vai ficar matando cabra todo dia para comer carne. E não matava com regularidade, porque depois que matava, o que você ia fazer com a carne? Né? A sua família sozinha não ia comer 40 quilos de carne, então assim, não tinha onde guardar. Tá entendendo? Aí eu aproveitava e fazia escambo. Vamos trocar lá as raízes lá que a dona Marieta plantou. Então assim, você não tinha como você plantar todos os legumes, todas as raízes, né? Todas as plantas que faziam fibra para fazer tecido. É muita coisa, né? Então, você vivia num mundo que era tudo muito difícil e a maioria das pessoas eram carentes. Então, você não tinha essa... Fazer a refeição agora, a próxima, não sei quando vai ser. A próxima vamos fazer a ceia antes de dormir. Era o pão, daquele pão folha, que eu já mostrei aqui no outro culto, vende na Casa Pedro, tá? O folha é difícil encontrar em supermercado. Você encontra aquele pão sírio fajuto, que abre no meio, que tem uma luz interna, que já é para o povo fazer sanduíche. O original de lá é o folha, que dá para fazer o sanduíche enrolando assim como se fosse uma panqueca. Eu acho até mais gostoso, tá? E aí, vamos fazer a ceia. É aquele pão e vinho. Entende? Assim, o povo não tem menor ideia do que era comer. Então, vinho era comida. O povo acha que queijo, salaminho,
presunto, embutidos, era isso que eu falei, não tinha congelador e eu tinha que fazer algum método de preservação da carne. Então, ou eu defumava, ou eu tacava sal, ou eu tacava açúcar, mas aí açúcar era mais para fruta, para fazer compota. A carne era sal, mas depois na hora de comer tinha que dessalgar. E se você defumasse, dava para encarar, você não tira o gosto defumado, você comia como são os salaminhos, né, etc. Então, eu estou mostrando a importância, isso tudo que a gente trata como supérfluo hoje, né? Ah, só compra presunto se for fazer um sanduíche, só come salaminho se for na pizza. Não, mas isso era comida corrente, mas não era para comer 1 quilo. Você comia umas rodelinhas. Isso até agora, recentemente, ali nos Alpes, na Áustria, na Alemanha, até uns 200 anos atrás, eles continuam tendo todos esses embutidos, mas não tem mais esse vínculo de ser a própria refeição. Também já comem assim de boa, né? E aí, você agradecer essa comida que você tem, essa cama na hora que for dormir, ai, cama confortávelzinha, ai, minha casa, entendeu? E agradecer. Lembrar que tem o outro mundo, ele vem antes e ele é mais importante. Mas você tem que dar importância. Quer ver, ó, olhando ao homem isso aos homens isso é impossível, mas a Deus a questão da pessoa. E quem os apóstolos, você vê, os apóstolos não eram riquíssimos. Você tinha o Levi que deixou o escritório, e o André e o Pedro que tinham uma companhia de pesca junto com o pai e com, se não me engano, o pai do Tiago. Eles foram lá seguir Cristo e a companhia continuou lá, que foi o pai deles, continuou a pescar. Então você vê como é que eles não eram riquíssimos, mas ficaram impactados. E quem poderá salvar-se? E aí Jesus vai pontuando, mas você... E aí o Pedro mesmo lembra ele, a gente largou tudo para lhe seguir. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Só tem que considerar o nosso esforço. Pedro, né? Aí ele responde: ninguém, na realidade, não é deixar por mim, é deixar por minha causa, não é? É por causa da boa nova. Na realidade, vocês estão atendendo a boa nova, ao chamado da boa nova. E vocês vão deixar, não é deixar, é de se desvincular. Você pode continuar usando, é um usufruto enquanto você está aqui. Assim como você faz o usufruto do seu corpo. E você vai usar a casa, o carro, a roupa. Mas já sabendo que você vai entregar tudo de volta. Não vai voltar com nada para lá. Então, é nesse sentido. Não ficar trabalhando para o dinheiro. Trabalhando, cuidando, sendo babá de dinheiro. Gastando horas do dia. Entende o que a gente diz? Você está aqui para gastar horas do seu dia para se construir, para ajeitar o seu karma, para sair daqui melhor do que aqui chegou. Então, e ter isso em mente o tempo todo. É uma adesão ao mundo espiritual. Larga tudo e me segue, é isso aí. Né? Larga de ficar preocupado com a materialidade e segue o Cristo, que tudo mais será dado por acréscimo de misericórdia. Quando os apóstolos saem para pregar, não leva 2 túnicas, não leva 2
alpercatas, não leva alforge, porque o trabalhador é digno do seu sustento. Claro que ali, eu também não estou falando para você sair agora pregando por aí enlouquecidamente. Ali ele estava, era Jesus imbuindo-os da força crística dele para fazer as curas e a divulgação, tá? Do Evangelho. Entende? É completamente diferente. Agora, o que para a gente agora aqui, que está chegando para a gente, é prestar atenção nas coisas espirituais. Eu estou trabalhando, estou usando essa encarnação para me melhorar espiritualmente ou para fazer um patrimônio fantástico que depois, na hora que eu morrer, não vou poder levar e não vai me adiantar de nada, né? Tá? Então, que possamos todos ficar na paz do Cristo, colocar cada vez mais o mundo espiritual na frente dos acontecimentos e cada vez mais ser envolvido pelo Cristo. Agora, hoje e sempre, vamos passar para o nosso passe psicoterápico, tá? Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, também preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa os nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo. Bom ânimo. E bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva, sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância maior. E disposição para realizar a nossa reforma íntima. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus. Graças
a nosso patrono São Francisco de Assis e as nossas egrégoras, a egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, assim como os nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiães e os espíritos amigos e protetores que vêm participar desse culto todas as noites, realmente realizar o culto. Jesus Cristo abençoa as nossas famílias, abençoa todas aquelas pessoas, amigas nossas que estão necessitadas, estão no raio de ação desse culto. Abençoa-nos, Senhor, no nosso lar, nas nossas vidas, na hora que saímos e todos os outros ambientes que participamos do atual EON. Abençoa a nossa casa, Aliança da Fraternidade, abençoa a nossa residência, o nosso culto no lar e o Evangelho da Noite. Queremos ainda, Senhor Jesus, mandar um quanto de energia para todo o planeta Terra Gaia e também para toda a humanidade encarnada e desencarnada ligada a esse planeta Gaia, um quanto de energia, de louvor à saúde desse povo. Queremos pedir o envolvimento de todos os líderes de estados, os líderes espirituais, para que possam ser bem amparados, protegidos e conduzidos. E que possamos também, Senhor, rezar para a saúde do planeta, a saúde da humanidade encarnada e desencarnada, e também um quanto de energia para a nossa transição planetária. Vamos fazer agora 30 segundos de silêncio para que possamos colocar as nossas intenções pelos nossos irmãos, parentes e amigos, graças a Deus. Senhor Jesus, dá-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos uma excelente semana, envolvidos, amparados e conduzidos na paz do Cristo, agora, hoje e sempre. Graças a Deus.